Da imprensa, minhas senhoras e meus senhores, quero em primeiro lugar desejar-vos um bom dia e agradecer-vos a presença aqui hoje, mas não apenas aqui hoje. Quero também agradecer-vos a forma como acompanharam todas as reuniões que tiveram lugar esta semana durante a missão de seguimento que realizamos em Santo Tomé e Príncipe. Todos recordam, e nós também, que tive o enorme privilégio de liderar a missão de observação eleitoral em 2022, que apresentámos um relatório final na sequência da missão, que está aqui, que alguns têm e quem não tiver, temos mais cópias, com 22 recomendações, algumas das quais atribuímos prioridade, nomeadamente 6 dessas missões. E, naturalmente, viemos agora, como é normal quando há missões desta natureza na União Europeia, viemos agora realizar esta missão de seguimento para ver, avaliar qual é o ponto de situação sobre estas recomendações, como é que elas foram tidas em conta pelo Governo de Santo Tomé, pelos senhoras e senhores deputados da Assembleia eleitos e membros da Assembleia Nacional, tanto do partido do Governo como da oposição, como dos partidos da oposição, e ouvir também a opinião da sociedade civil, que ontem reunimos nesta mesma sala, numa mesa redonda. Minhas senhoras e meus senhores, e vou dizer isto com muita clareza para que não haja uma outra interpretação possível. Eu tenho dito sempre à saída das reuniões, a nossa avaliação, e ela ficará escrita no nosso relatório, que vamos fazer no final desta missão, é que as nossas recomendações foram tidas em conta e estão a ser seguidas pelo Governo de Santo Tomé, que inclusivamente nomeou uma comissão ad hoc para o efeito, que tem trabalho já feito, nomeadamente uma proposta de elaboração de um código eleitoral que vai ser apresentado publicamente num workshop, como ontem aqui foi dito, e depois depositado em quem de direito, ou seja, na Assembleia Legislativa. Repito, uma avaliação positiva do modo como as recomendações estão a ser seguidas para que não haja dúvidas sobre a posição daquilo que foi a minha observação e da nossa observação aqui. Temos cá 2 especialistas que já chegaram antes de mim, vão ficar depois, e esta é a nossa observação. Perguntam-me, está tudo feito? Não, nem podia estar tudo feito. Por exemplo, começando por uma das nossas principais recomendações, sobre a qual tenho insistido, sobre a qual reuni 2 vezes no registro de notariado, estive 2 vezes sentada a ver a base de dados, reuni com a senhora Ministra. Naturalmente, não está pronto. É bom que esteja pronto para as próximas eleições, mas devo dizer-vos que seria difícil, em qualquer país do mundo, estar pronto, porque são situações que exigem lei, uma lei que não é fácil, é uma lei complexa, e exigem um sistema de informação que também não é fácil de montar. Eu própria referi que é importante acelerar o processo, e repito aqui, é muito importante da observação que foi feita agora, que este processo seja acelerado, se o querem ter disponível com um tipo de recenseamento diferente daquele que tradicionalmente tem sido usado em Santo Tomé para as eleições de 2026, que são 3 eleições, são 3 processos eleitorais, porque este processo tem que ser testado tecnicamente, tem que ser mostrado à comunicação social, aos diferentes deputados, à sociedade civil, para que as pessoas confiem, como ontem me ouviram aqui dizer os que tiveram o gosto, e a quem agradeço, de participar e estar presentes na mesa redonda.
Há outras alterações na lei que nós destacamos no nosso relatório. Por exemplo, eliminar inconsistências e ambiguidades, nomeadamente a duração dos mandatos das Assembleias Distritais, regionais, cuja duração é 3 anos, mas na prática são 4 anos, para dizer que não vimos só coisas boas. Esta parte exige uma alteração constitucional, provavelmente que não está na agenda ainda. Há uma sensibilidade para ela, os próprios senhores e senhoras deputados me falaram disso. Não sei se vai ser feita a tempo das próximas eleições, não consigo ter uma opinião tão positiva aqui, mas desejo que sim, bem como ontem tive aqui a oportunidade de referir a questão da maior autonomia da comunicação social pública e tive a oportunidade, das minhas conversas com os principais partidos políticos, de referir esse ponto, tanto ao partido do governo como ao partido da oposição, bem como o ponto do financiamento dos partidos, que já está na lei. Aí é uma questão de ele ser feito de outra maneira. Mas, globalmente considerando e tendo em conta a nossa experiência até de outras missões de observação por esse mundo fora, e tanto eu, como a doutora Margarida, como o David, sabemos muito bem a minha apreciação. Globalmente saio daqui com uma opinião positiva sobre o empenho tanto do Governo e do partido do Governo, como do principal partido da oposição, que é muito importante, de que as recomendações possam ser seguidas e as alterações legislativas possam ser aprovadas. Certezas, como tudo na vida, só temos no fim, quando as coisas estão feitas. Mas aquilo que observei deixa-me a esperança que isso possa acontecer, para a qual apelo à comunicação social e à sociedade civil que mantenham essa pressão para que, a tempo devido, algumas das recomendações, ou direi mesmo, as principais recomendações, aquelas que podem ter impacto não apenas no presente, não apenas nas próximas eleições, mas para o futuro, possam ser seguidas. Permitam-me assim, deixaremos as nossas conclusões nas mãos do povo santomense, nas mãos da delegação da União Europeia, através da senhora embaixadora Cécile Abadi, que hoje não está aqui presente, mas está aqui, querido amigo David, que é o membro permanente da delegação da União Europeia, mas que me teve, com quem tive o enorme gosto de trabalhar e que me acompanhou em quase todas as reuniões. Permitam-me também expressar o meu apreço e agradecimento ao Governo de São Tomé e Príncipe e às autoridades, todas elas com quem tive a oportunidade de reunir, incluindo o Supremo Tribunal de Justiça, o Tribunal Constitucional e o Sr. Procurador da República. Também agradecer a toda a sociedade civil e aos partidos políticos, muito em especial ao partido da oposição e também, naturalmente, os últimos são os primeiros, ao Sr. Presidente da República, que teve a amabilidade de nos receber. A minha gratidão última e muito especial, e digo com alguma emoção, é para o povo de São Tomé e Príncipe, para as mulheres com quem tive a oportunidade de reunir e a quem espero também que a Lei da Paridade, que até uma das nossas recomendações, que ainda não estava, já estava aprovada, mas ainda não estava em vigor nas últimas eleições, seja seguida nas próximas. A todas as mulheres e a todos os homens e as minhas calorosas saudações e obrigada pelo que fazem por este país. E a vocês, muito obrigada pela vossa atenção. Estamos disponíveis para responderem às vossas perguntas. Senhora Presidente, bom dia. Meu nome é Josemar Afonso. Estou cá pela agência Lusa, pela RDP África e pela RSDP. E eu perguntava
sublinhou que constatou que as recomendações têm sido levadas em conta pelas autoridades são-tomenses e perguntava se há alguma condição ou se não, se há alguma expectativa quanto ao nível de implementação das 22 recomendações até as próximas eleições. Ou seja, se esperam que elas sejam implementadas todas, por exemplo, já admitiu que a questão da revisão constitucional por causa dos prazos poderá ser difícil, mas eu perguntava se há alguma meta em termos de percentagem, o número de recomendações que esperam ou que querem que seja implementada até as próximas eleições. Muito obrigada pela sua pergunta, muito relevante. Aqui a quantidade conta, mas a qualidade também, diria eu, e estou-lhe a dar a minha opinião daquilo que eu observei. Eu achei muito interessante e não é frequente que o Governo tivesse nomeado uma comissão ad hoc, presidida pelo Dr. Alberto Pereira, um diplomata, uma pessoa reconhecida, até já foi presidente da Comissão Eleitoral, conhece muito bem o sistema, para acompanhar as recomendações, o que mostra uma genuína vontade de as seguir. Compreendo que há alguns constrangimentos. Vou começar a enumerar. A proposta foi feita, até a mim me espantou, em tempo recorde, a proposta de consolidação das leis eleitorais e de alteração das leis eleitorais. Se todas fossem aprovadas, se aquilo que está na proposta, com as emendas que as senhoras e os senhores deputados irão fazer, com certeza, fossem aprovadas a tempo das próximas eleições, o que significa que não pode ser na véspera das eleições, a tempo de estarem em vigor nas próximas eleições, é uma meta muito ambiciosa, mas não impossível. Se isso não for que, pelo menos, se destaquem algumas das principais alterações, e eu aí selecionaria, em primeiro lugar, a alteração do recenseamento eleitoral e a implementação do sistema técnico que permite fazê-lo de forma automática, extraindo os cadernos eleitorais da base de dados do Registro Civil. Acho que se conseguissem este par, é uma mudança. E é uma mudança que fica, repare, não é uma mudança que fica apenas para as eleições de 26, fica para todos os processos legislativos futuros. Colocaria, em segundo lugar, o novo desenho da Comissão Eleitoral, que me parece também muito importante, que ela seja permanente, num modelo que, são vários modelos possíveis, num modelo que garanta a sua sustentabilidade financeira, portanto, num modelo que não seja muito exigente do ponto de vista financeiro, mas também garanta a sua independência, senão não oferece confiança, diria mesmo a ninguém, não é? Portanto, se conseguisse, diria que acho que é a segunda prioridade. Bem, e depois há outras questões mais técnicas. Volto a destacar a questão da lei da paridade, porque é para nós uma questão também muito importante, como eu costumo dizer, não é a questão do reconhecimento de uma minoria, porque as mulheres não são uma minoria, não sei se em São Tomé são a maioria, mas no mundo são. E, portanto, acho que é uma questão de justiça e de equilíbrio social, portanto, destacaria também. Acho que se conseguíssemos prosseguir assim, e mais algumas coisas daquelas que estão já na proposta de Código Eleitoral, que seria um resultado, direi mesmo, excepcional. Pronto, com a minha função de professora anterior, conseguiria dar uma nota alta, se assim fosse conseguido. Não ignoro que há aqui constrangimentos de ordem financeira, porque nós não podemos fazer recomendações fora do seu contexto, das outras dificuldades que o país tem, e nós percebemos que são muito grandes e muito difíceis de resolver. E por isso, tanto eu, não sei se depois o David quererá dizer alguma coisa nesta parte, tanto eu como a senhora embaixadora da delegação da União Europeia e também, eventualmente, ao nível da cooperação bilateral,
estamos a fazer um esforço grande para poder ajudar, do ponto de vista financeiro, a resolver alguns dos constrangimentos, porque eu sei bem que mudar um sistema tem custos financeiros, custa dinheiro, pronto, para dizer a verdade. Mudar uma lei pode não custar dinheiro, agora mudar o sistema que executa essa lei, que permite ter resultados práticos, custa dinheiro. Eu perguntava na sequência se a implementação ou não destas recomendações é condicionante para a próxima presença da União Europeia, claro, naturalmente, se tiverem o convite das autoridades são-tomenses. Não sei se o David quer responder a esta questão. Depois posso. Sim. Tem microfone. Tem? Ele tem microfone. Tem? Esse aqui, não. Então, necessário. Obrigado. Mencionou e bem a primeira condição que tem de se verificar para a União Europeia poder considerar uma eventual outra missão de observação eleitoral ao país, que é existir uma solicitação por parte das autoridades santomenses. Consideramos, e mais importante ainda, nos parece que tanto as autoridades como a sociedade santomense no seu todo consideraram que a missão de 2022 correu muito bem, teve um papel muito importante. As recomendações que foram deixadas pela missão de 2022 estão, como a chefe da missão de observação eleitoral disse, a ser seguidas, estão a ser tidas em contas pelas autoridades. Estes são elementos que, independentemente do nível de implementação das recomendações, não podem não ser considerados como muito positivos. Nesta fase, penso que não há razão e também não tenho elementos para ir além destas considerações. Queria acrescentar o seguinte, da minha experiência na observação eleitoral, em outras partes do mundo, que fiz durante estes 5 anos como deputada, estive em muitos lados. Quero só dizer-vos, porque não tem que ser óbvio assim, para mim também não era, antes de aprender, que, como vocês sabem, as missões de observação eleitoral, e viram aqui, da União Europeia, são um bocadinho diferentes das outras. Nós chegamos mais cedo e partimos mais tarde. Temos mais gente no terreno, mais observadores, mais especialistas, são equipas maiores e, portanto, são missões muito procuradas. Eu, por estar aqui, não vou para a Mongólia para a semana, mas sairão colegas meus para uma missão na Mongólia. Depois de estar aqui, já estive na Guatemala. São missões muito procuradas e, infelizmente, a meu ver, a União não diz sempre que sim, não é? Mesmo no caso de São Tomé, foi preciso advogar a favor desta missão, porque a procura é maior do que a capacidade de resposta. Admito e penso que digo a verdade, David, com certeza, quando se volta a um país, se olha para como o país levou a sério ou não levou a sério as recomendações que lhes deixamos, porque as recomendações não são vinculativas. O governo de São Tomé, tal como os governos dos outros países e os órgãos legislativos, seguem ou não seguem. São recomendações, não são imposições. Mas, naturalmente, quando temos que apreciar um novo pedido, não naturalmente eu, mas quem de direito no Serviço de Ação Externa, vai ter em conta se o país, não é que tenha feito tudo, mas se fez alguma coisa ou não fez nada. E há países que não fazem nada.
Portanto, acho que o ter levado a sério até agora as recomendações será positivamente apreciado. E depois há também uma questão de reputação dos países que o fazem, que naturalmente, do ponto de vista da União, para outros efeitos que não esta missão, também, como tive sempre a oportunidade de dizer, são importantes. Bom dia, é o Alex Luxou, eu sou do PBS. Queria solicitar que preço pagará o país de São Tomé, caso não seguir as recomendações. E outra pergunta é que a Assembleia Nacional está composta e quando encontrou-se com o MLSTP-PSD, eles queixaram da ausência de um membro na vice-presidência e não sei se solicitou isso à Presidente da Assembleia Nacional. Essa não é uma questão que tenha a ver com a missão, porque nós observamos as eleições, não observamos depois como funciona a Assembleia. Há muitos sistemas, muitos que distribuem os vice-presidentes, outros que não distribuem os vice-presidentes, em que a maioria se ocupa dessa parte. Aqui, tanto quanto soube, e ouvi essa queixa do MLSTP, há uma tradição de distribuir os vice-presidentes pela oposição também, portanto, ter um vice-presidente da oposição, acho que é uma boa tradição, pessoalmente. Não tem nada a ver com a observação eleitoral, não está nas nossas recomendações, mas acho que é uma... Pessoalmente, da minha experiência política, há uma boa tradição. O Parlamento Europeu também faz isso. Os partidos propõem, mas depois os vice-presidentes, no Parlamento Europeu pelo menos é assim, têm que ser aprovados, e é um voto secreto por toda a Assembleia, não é? Portanto, quando nós sugerimos um vice-presidente, por exemplo, no meu grupo político, temos sempre aquele cuidado de procurar alguém que reúne o consenso dos outros, para que, no final, no voto secreto, passe, como a gente costuma dizer, passe. Pessoalmente, e manifestei isso, creio que a senhora Presidente da Assembleia não, mas na minha conversa ontem com o partido da oposição também referi esse ponto, um bocadinho fora da agenda, porque a nossa agenda é olhar para as recomendações, e não para essa parte, mas às vezes é preciso eliminar irritantes, como a gente costuma dizer, para depois facilitar os consensos, até para aprovar as recomendações, mas é uma questão, naturalmente, sobre a qual cabe aos deputados e deputadas eleitas resolver e decidir, e entenderem-se e encontrarem um entendimento. Tiramos de fora, gostaria que o encontrassem? Eu gostaria, mas não tenho nenhuma sugestão a fazer, nem nenhuma observação a fazer sobre as razões que o impediram até agora e sobre a solução para que esse problema, um problema sem dúvida, seja ultrapassado num futuro próximo, porque senão estamos no fim da legislatura. Não se estava a que preço o país pagará, caso não... O preço não pagará nada. Não. Aqui não há preço. O que eu disse é que, do ponto de vista da reputação do país, tendo sido o país, como o David disse, nós nunca vimos por sugestão nossa ou por nossa iniciativa. Nós viemos porque o anterior governo, através da senhora Ministra dos Negócios Estrangeiros, solicitou, e através da senhora Embaixadora, solicitou à União Europeia que viesse. Foi só. Se voltarem a solicitar, naturalmente, olharemos para a forma como levaram a sério as recomendações e para a disponibilidade, não será o único critério, não é? A disponibilidade da União de fazer aqui
outra missão. Há outras missões da União, mais leves do que esta, quer dizer, menos custosas, missões de especialistas, mas isso, como lhe disse, não me caberá a mim decidir. A mim cabe fazer o relatório do que vi aqui esta semana e do que vimos aqui nas 3 semanas em que tivemos cá a nossa equipa. Isso é o que eu farei. Penso que, se isso ajudar a que... Bom dia. Jorge Lázaro, Rádio Nacional. Muito obrigada. A União Europeia está na disposição de apoiar financeiramente São Tomé e Príncipe? O que é que se refere a apoiar financeiramente? Processo eleitoral. A execução das recomendações? Sim. Pois, não sei, David. Acho que pode o David responder, porque essa parte já não... Infelizmente, já não sou eu que decido. Gostava de ser eu, mas não sou. A delegação da União Europeia, como foi mencionado pela chefe da missão de observação eleitoral, recebeu um trabalho que foi desenvolvido pela comissão ad hoc criada ao nível do Ministério da Justiça para o acompanhamento das recomendações. Há alguns aspectos que foram considerados prioritários, nomeadamente que tem a ver com o recenseamento dos eleitores, com a consolidação da comissão eleitoral num órgão que seja permanente, tendo em conta estes 2 critérios, da sustentabilidade financeira e da independência. São aspectos em que a delegação está a trabalhar no sentido de se encontrar meios e instrumentos que permitam dar o apoio que seja necessário para que, pelo menos, estes 2 aspectos possam, sim, ser apoiados ao nível da delegação. Não estou em condições, esta manhã, de comprometer a delegação ao que será feito, mas posso, sim, confirmar que a delegação está a trabalhar nisso, está a olhar muito de perto para que possamos conseguir apoiar estes 2 aspectos como prioridades. E está a trabalhar com sentido de urgência. Que constatação a União Europeia tem para a melhoria do processo eleitoral em São Tomé? Para? Melhoria do processo eleitoral em São Tomé e Príncipe. Que constatação a União Europeia tem para a melhoria do processo eleitoral de São Tomé e Príncipe? Essa foi, digamos assim, aquilo que deixámos neste relatório. Todas as recomendações que aqui estão, as 6 que consideramos prioritárias. Algumas que eu destaquei aqui hoje, mas eu não falei de todas, são para melhorar o processo eleitoral em São Tomé e Príncipe. Porque o relatório, na verdade, é exatamente sobre isso. Seja na fase do recenseamento eleitoral, seja na fase da votação propriamente dita, seja na fase do apuramento dos resultados, seja na fase da coincidência, por exemplo, das eleições, seja na fase, às vezes, de outras inconsistências mais pequenas na lei, mas que suscitam conflitualidade e ali são interpretadas de uma maneira e acolá são interpretadas de outra, como vocês que acompanham com mais detalhe sabem. Portanto, todas estas recomendações vão no sentido da melhoria. Algumas delas, a maior parte, estão na proposta de código eleitoral, por assim a dizer, que foi elaborada pela comissão ad hoc que aqui referi. Eu perguntava, e agora, depois desta missão, o que vai acontecer? Voltarão? Terá alguém a seguir? Têm alguma expectativa ou esperam? O que vai acontecer daqui para frente?
Bem, pessoalmente não voltarei nesta posição seguramente, porque o meu mandato como deputada no Parlamento Europeu terminará no próximo dia 16 de julho. Espero voltar a São Tomé noutras qualidades. É um país de que eu pessoalmente gosto muito e admiro muito, com as dificuldades todas, o esforço que fazem para manterem uma democracia, para envolverem cidadãs e cidadãos na sua participação, os jovens ontem que aqui estiveram representados, as mulheres com quem reuni, também aqui, mas também na Assembleia, a comunicação social que com grandes dificuldades faz o seu trabalho de acompanhamento e não apenas aqui na cidade, mas fora da cidade, que sempre via, às vezes com condições verdadeiramente deficitárias e básicas e, portanto, o nosso relatório final desta missão será público e ficará à vossa disposição. Portanto, não vos dou agora porque ainda não acabou, ainda não escrevemos, mas já temos algumas notas e depois será disponibilizado publicamente. E a União tem uma senhora embaixadora que conhece já bem o país, que esteve cá durante toda a missão de observação, tem uma delegação permanente aqui em São Tomé, que naturalmente caberá continuar a acompanhar este processo. Quanto à missão propriamente dita, esta é a última visita. Nós vimos antes, para lançar a missão, vimos durante o processo eleitoral, segunda vez que cá estive, vimos a seguir para apresentar o relatório e depois vimos a chamada Follow-up Mission, missão de seguimento, que foi esta que fizemos agora. Muito obrigada. Uma vez mais, agradeço-vos por hoje estarem aqui. Agradeço-vos por terem acompanhado esta missão desde a primeira hora, e eu fui testemunha disso, por terem acompanhado o processo eleitoral com atenção. Se me permitem, um apelo final. Há duas maneiras de olhar a vida, de olhar um país, de olhar os resultados desta missão. Uma é ver o copo meio cheio e o outro é ver o copo meio vazio. Eu acho sempre que é melhor olhar para a parte que já está cheia e esperar que o resto também o seja. Muito obrigada.